Bom dia, bom dia. Que bom ter você comigo aqui. Mais um episódio do Despertar. Hoje, episódio de número 13. Isso mesmo, 13 episódios. Você que ainda não assistiu os episódios anteriores, eu recomendo que após você assistir esse vídeo, que você assista os vídeos anteriores, porque eu sei que Deus vai falar com você. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante. Abra os teus olhos. Mas como assim? Eu estou com os olhos abertos. Mas o que você de fato está enxergando? O que você está vendo? Você está vendo aquilo que Deus está fazendo? Ou você está vendo aquilo que os teus olhos querem mostrar para você? Problemas, dificuldades, aflições. E é sobre isso que eu quero falar com você. Independente da situação que você está vivendo, se você começar a enxergar a situação com os olhos da fé, se você começar a ver os problemas como oportunidade, você vai entender que Deus está fazendo algo novo na sua vida. Mas antes de nós iniciarmos esse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, eu quero pedir para você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se esse vídeo fizer sentido para você, eu peço para você dê o seu like, dê o seu joinha, isso vai fortalecer bastante o canal e o YouTube ele vai entender que esse vídeo é relevante e vai enviar para outras pessoas, tá bom? Fazendo assim você vai abençoar milhares de pessoas e eu tenho certeza que assim como essa palavra vai fazer diferença na sua vida, essa palavra, esse vídeo vai fazer diferença na vida de muitas pessoas, ok? Bora pro vídeo? Gente, nós vamos falar hoje sobre abra os teus olhos. E para isso eu quero trazer aqui um texto que está lá em Isaías 43, verso 19. O texto diz assim: Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Essa palavra de Deus, ela vem para nos encorajar, para que nós possamos entender que em todos os momentos Deus está trabalhando por nós. Isso mesmo. Deus está trabalhando por você. Mas como que Deus está trabalhando para mim, sendo que eu estou passando tanta dificuldade, minha vida ela está totalmente destruída, eu perdi isso, perdi aquilo. Deus está trabalhando por você. Talvez você está enxergando apenas as consequências daquilo que está acontecendo. Mas se você começar a refletir e começar a entender, Deus ele quer mostrar algo para você diante dessa situação que você está passando. Deus ele quer revelar algo para você. E não apenas algo, ele quer se revelar para você no meio dessa situação, no meio dessa dificuldade. Deus quer se revelar para você. Interessante que no texto que nós lemos aqui, a palavra do Senhor nos diz que Deus, veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Nessa situação que você está vivendo, talvez os teus olhos estão presos apenas no problema. Talvez os teus olhos estão presos apenas na causa, naquilo que está acontecendo. Mas Deus está fazendo uma coisa nova. E Ele diz que até mesmo no deserto Ele vai preparar um caminho. Eu não sei em que situação você se encontra hoje. Talvez você já tenha perdido tudo. Talvez você já tenha perdido até mesmo a esperança. Mas eu quero falar para você que Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida. Você consegue receber essa palavra? Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida. E Ele mesmo pergunta, vocês não a reconhecem? Outras traduções dizem, vocês não o percebem? Comece a enxergar o que Deus está fazendo na sua vida. Mesmo que você não esteja compreendendo o processo. Existe até uma frase bonita, né? Eu gosto muito, talvez você já tenha ouvido. O processo pode machucar, mas o propósito cura. Isso mesmo. Mesmo que talvez esse processo que você está passando, vocês não estejam entendendo. Talvez você não está compreendendo porque você está olhando apenas com os seus olhos naturais. Você está vendo apenas aquilo que está acontecendo,
aquilo que os teus olhos naturais estão mostrando, mas começa a olhar agora com os olhos da fé. Começa a olhar essa situação agora com o olhar de Deus. De que maneira Deus vê essa situação? A própria palavra do Senhor nos ensina que os olhos de Deus não são como os nossos olhos. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos. Deus, ele vê o coração. Nós precisamos aprender a olhar a situação com o olhar de Deus. Será que existe alguma coisa difícil para Deus? Será que existe algum problema que talvez faça Deus colocar a mão na cabeça e dizer: nossa, eu não sei mais o que fazer? Não, não existe isso para Deus. Talvez você está desesperado porque você está tentando resolver essa situação apenas com a sua sabedoria humana, apenas com o teu olhar humano. Mas Deus está falando para você: eu estou fazendo uma coisa nova. E eu quero muito que você receba essa palavra neste dia. Deus está fazendo uma coisa nova. Mesmo que seja no momento de perda, de destruição, mesmo que seja no momento que você está passando de tanta coisa ruim que tem acontecido para você, eu quero que você comece a se alegrar, porque Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida. Ele está fazendo uma coisa nova. Gente, tem uma passagem que eu gosto muito, está lá em Reis, 2 Reis, capítulo de número 6. Gente, quando você conhece a Deus, quando você confia em Deus, quando você descansa em Deus, nada te assombra, nada te preocupa mais. Veja só, essa história, essa passagem está lá em 2 Reis, capítulo 6. É uma passagem quando o rei da Síria, ele envia soldados de guerra para poder prender Eliseu, o profeta Eliseu. Interessante que na leitura você vai ver que o moço de Eliseu, o servo de Eliseu, ele acorda bem cedinho para poder sair. Quando ele sai da casa, ele vê a cidade inteira tomada por um exército, carros, cavalos, e ele se desespera. Mas por que ele se desespera? Porque ele estava olhando apenas com os olhos naturais. O que ele estava vendo? Ele estava vendo milhares de soldados e só ele e Eliseu. Quando você começa a olhar com os olhos naturais, não olha com os olhos da fé, você começa a olhar as suas limitações. Você começa a olhar as suas condições. E de fato, se você começar a olhar para isso, você vai se entristecer, você vai se frustrar, você vai se desesperar. Por quê? Se você olhar para si mesmo e não olhar para Deus, você não vai ter condição de se levantar, de ter força para continuar. Foi o que o moço de Eliseu fez. Diante dessa situação, um homem que caminhava com o profeta, um rapaz que caminhava com o profeta, que via tantas maravilhas que Deus fez, mas nessa situação ele teve medo. E por que ele teve medo? Porque ele olhou apenas aquilo que os olhos naturais dele estavam mostrando. Somente isso. Gente, quando ele então chega para Eliseu, ele se desespera. Falei: agora, meu Senhor, esse exército vai nos prender, vai nos levar aprisionado. Eliseu estava tranquilo. Eliseu estava calmo. E sabe por que Eliseu estava assim? Porque Eliseu estava olhando com o olhar de Deus. O Eliseu sabia que nada acontece por acaso. Ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. O Deus que ele serve é um Deus poderoso. Eliseu não olhava com os olhos naturais. Ele olhava com o olhar da fé. Os olhos de Eliseu eram um olhar de fé. Então, veja só, no verso 16 do capítulo 6, o verso 16 e 17 diz assim: quando o moço de Eliseu estava desesperado, olha só o que o profeta Eliseu disse para ele. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Quando Eliseu disse para ele: fique tranquilo, os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles.
o moço de Eliseu, o que ele estava vendo? Ele estava vendo a cidade tomada de exército, né, do rei da Síria. E quando o profeta fala isso para o seu moço, eu tenho a imaginar que quando ele termina de falar, o moço dele ainda continua olhando com os olhos naturais, e o que ele vê? Só o Eliseu, ele e um exército de inimigos querendo ali aprisionar. Mas no verso 17, fala assim, olha, no verso 17, e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu não estava brincando. Eliseu estava olhando com os olhos da fé. Quando Eliseu orou ao Senhor e disse, Senhor, abra os olhos do rapaz, faça ele ver o que eu estou vendo. Então Deus abriu os olhos do rapaz. E o que esse moço viu? Ele viu apenas o exército inimigo? Não. Ele viu inúmeros cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E é isso que eu quero que você veja hoje. Veja o que Deus já está fazendo na sua vida. Veja que Deus, Ele está com você. Você não está sozinho, você não está sozinha. Pare de ficar olhando a situação apenas com um olhar natural. Comece a orar a Deus, Senhor. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos para que eu possa ver o que o Senhor está fazendo, porque Ele está fazendo. Ele está fazendo. E quando você começar a enxergar a situação com o olhar de Deus, não com o olhar humano, você vai ver que Deus tem uma saída para tudo. Deus tem uma obra em tudo, Ele está realizando em tudo. E quando você confia em Deus, você não fica preocupado com as circunstâncias. Talvez você já tenha ouvido falar essa história que eu vou contar para você, mas ela cabe muito bem aqui nesse contexto. Certa feita, uma viagem com um avião, um casal que estava com medo, era o primeiro voo deles, né? Eles estavam receosos. Então eles estavam ali preocupados. De repente, quando a aeronave passa por um momento de turbulência e começa tudo movimentar, cai as máscaras de oxigênio, ficam desesperados os passageiros. Mas esse casal, ele olha para a poltrona ao lado e vê uma criança sossegada, tranquila. E eles ali, surpresos pela reação dessa criança, eles vão até essa criança e dizem, você não está com medo? Nós estamos passando aqui por um momento de turbulência, o avião está sacudindo, e a gente está com medo do avião cair. Você não tem medo? Sabe o que a criança respondeu? Não, eu não tenho medo. Então aquele casal perguntou para ele, mas por que você não tem medo? A criança então respondeu, eu não tenho medo porque o meu pai é o piloto. Olha a confiança dessa criança. E é sobre isso que eu quero que você entenda. Mesmo que você esteja passando por um momento de turbulência, de conflitos, de dificuldade, abra os teus olhos. Comece a enxergar aquilo que Deus já está fazendo. Comece a enxergar a provisão de Deus sobre a sua vida. Comece a enxergar o cuidado de Deus sobre a sua vida. É sobre isso que eu quero que você entenda. Que essa palavra venha te despertar para que você possa viver o novo de Deus, para que você possa viver as maravilhas de Deus. E quando você começar a enxergar com os olhos de Deus, você vai ver que esse problema que você achava que era tão grande, na verdade, é um problema tão pequenininho. E mesmo sendo tão pequenininho, Deus, Ele está cuidando de você. Que essa palavra venha trazer conforto, consolo ao teu coração e venha te despertar para algo novo.
Em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra, que Deus te abençoe e lembre sempre, fiquem com Deus.